Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Sejam todos bem-vindos. E causou alvoroço a declaração de Barroso, do Supremo Juiz Luiz Roberto Barroso, ontem, dizendo que as redes sociais devem ser reguladas. Coincidentemente, ou não, no dia 7 deste mês, ou seja, essa semana, no meio da semana, o Departamento Nacional de Segurança Interna dos Estados Unidos emitiu o seu último boletim contra atos de terrorismo internos. E isso tem tudo a ver com a declaração de Barroso. Vejam o que diz, por exemplo, o documento. Eu estou aqui na página do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, cujo conteúdo inclui os seguintes itens. Os Estados Unidos permanecem em um ambiente de ameaças intensificado por vários fatores, incluindo um ambiente online cheio de narrativas falsas ou enganosas, e teorias da conspiração e outras formas de desinformação e má informação, introduzidas e ou amplificadas por estrangeiros e atores de ameaças domésticas. Esses atores de ameaças domésticas procuram exacerbar o atrito social para semear a discórdia e minar a confiança do público nas instituições governamentais para incentivar a agitação, o que poderia inspirar atos de violência, ataques em massa com baixas e outros atos de violência direcionados, conduzidos por criminosos solitários e pequenos grupos que atuam em prol de crenças ideológicas e ou queixas pessoais, representam uma ameaça contínua à nação. Bem, o documento é longo e bastante polêmico, claro, porque se trata de uma afronta direta à primeira emenda, ou à opinião pública, ou ao livre direito à expressão. Sim, o governo Biden está travando uma batalha contra a liberdade de expressão, mas principalmente contra a própria Constituição norte-americana. Aqui parece saímos do terreno do real para embarcarmos no da ficção. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos parece-se muito mais hoje com o Ministério da Verdade do que com um departamento sério que visa antecipar atos criminosos e terrorismo, porque está considerando a opinião contrária ao governo Biden como ato de terrorismo, ou poderá fazê-lo. O escritor e jornalista independente Alex Berenson fez um texto analisando este documento do DHS. Ele começa dizendo que a Casa Branca iniciou um ataque extraordinário à liberdade de expressão nos Estados Unidos. Já não basta apenas forçar empresas de mídia social a suprimir opiniões divergentes. Parece estar preparando o terreno para usar os poderes da Polícia Federal contra a população, ou pelo menos contra aqueles que têm opiniões contrárias e críticas ao governo Biden. Em outra parte do seu comunicado, ele diz: uma agência federal fala que minar a confiança pública nas instituições governamentais é agora considerado terrorismo. O discurso nem precisa encorajar a rebelião ou a violência em geral, muito menos contra alguém específico. Só tem que inspirar potencialmente a violência. Ou seja, uma opinião contrária aos atos do governo serviriam como argumento para criminalizá-la, porque esta incentiva a violência. Ou seja, a coisa que, evidentemente, passou a ser uma arma de tirania, de opressão contra o povo, ou pelo menos é o sonho de todo grande ditador, criminalizar todo e qualquer crítico do governo. Isso faz Nicolás Maduro parecer um mero colegial.
Segue o autor dizendo o seguinte: o boletim explica exatamente qual discurso o governo agora considera como perigo terrorista. Proliferação generalizada online de narrativas falsas ou enganosas sobre fraude eleitoral generalizada e infundada e comentários adversos ou críticos ao Covid-19, por exemplo. Só não diz quem está autorizado a considerar verdadeiro e falso o que é publicado nas redes. Bem, quem está autorizado, evidentemente, nós sabemos, são os tecnocratas do governo. Eles hoje são os arautos da verdade. Não tenho dúvidas, diz o escritor, de que me encaixo como ameaça terrorista sob essas diretrizes, assim como tantos outros. Esse boletim marca uma escalada extraordinária da guerra ao discurso e à primeira emenda. O governo Biden emitiu 5 boletins desde que assumiu o poder. A emissão regular desses avisos é problemática. Eles não são alertas para as pessoas sobre planos terroristas específicos e em andamento. Assim, eles inevitavelmente contêm julgamento político sobre quais ameaças futuras podem ser as mais graves. Ou seja, o documento não faz alusão nenhuma a grupos neonazistas, a antifas ou a Black Lives Matter, por exemplo, que incendiaram os Estados Unidos durante a reta final da campanha eleitoral de 2020. Pois é, das eleições de 2020. A ameaça mesmo está na opinião, no direito de opinar, desde que, claro, seja contrário ao governo, como disse no começo. Bem, a situação nos Estados Unidos é tão bizarra, mas tão bizarra, que até mesmo o ministro de Relações Exteriores do país que mais tem censurado jornalistas no mundo é capaz hoje de fazer críticas aos Estados Unidos em relação aos direitos à liberdade ou ao direito à livre expressão. Sergei Lavrov disse ontem, depois do encontro com a sua homóloga britânica, Liz Truss, o seguinte, abre aspas, li em alguns meios de comunicação canadenses que a questão da Ucrânia é uma muleta contra a queda das avaliações dos políticos ocidentais. Ou seja, o que eu tenho dito muitas vezes nesse canal. A crise da Ucrânia está sendo usada ou manipulada por governantes em queda livre na opinião pública ou em queda livre na popularidade. Eu tenho falado muito aqui nesse canal sobre essa questão. Os Estados Unidos de Biden estão cozinhando uma crise para servir-se dela no momento em que tiver que necessariamente cancelar as eleições de meio de mandato. Mas segue Lavrov dizendo, acho que esta é uma metáfora muito interessante. Eu realmente espero que em questões sérias que tem a ver, acima de tudo, com a segurança europeia, com a segurança de todos os países, sem exceção, incluindo membros da OTAN, Ucrânia e Rússia, nos comportemos com mais maturidade e não nos dediquemos à propaganda descarada em uma esperança de mais uma aventura eleitoral. Ele foi perfeito, é evidente que se trata de uma aventura eleitoral, mas com um preço muito alto para a população civil. Nós, pelo menos os críticos destes atos globalistas, por assim dizer, ou as repressões que vêm de partidos comunistas, seremos os mais perseguidos daqui para frente. Mais tarde a história dirá que fomos os primeiros ingênuos a lutar contra poderosos moinhos de vento. Teremos sim a nossa liberdade cancelada e quem sabe pararemos nos gulags modernos ou seremos jogados à margem da sociedade amanhã ou depois.
Tudo porque não se pode opinar. Quem está enxergando tudo isso como um ato de destruição da liberdade será, claro, evidentemente, punido, severamente punido. O interessante do encontro de ontem do ministro das Relações Exteriores da Rússia com a ministra das Relações Exteriores do Reino Unido foi a gafe que Liz Truss cometeu ao dizer que essas duas repúblicas que vocês veem no mapa, província de Voronezh e província de Rostov, pertenciam à Ucrânia, coisa que nunca aconteceu. Claro, foi um erro. Liz Truss certamente não estudou a geografia, não estudou o mapa e sabe muito pouco a respeito da Rússia. São esses os homens e mulheres que nos estão governando hoje. Ela virou piada na Rússia, claro, porque provavelmente estava se referindo à Crimeia, muito provavelmente. É o típico caso de transcendência de Paulo Freire. Não há mais inteligência nesse mundo. Aristóteles dizia que a inteligência opera com conteúdos de memória. Pois bem, o que memorizamos serve como subsídio para o funcionamento da nossa inteligência. Por exemplo, memorizávamos no passado a tabuada. Quem não lembra da dificuldade em memorizar a tabuada do 9, por exemplo? Bem, uma vez memorizada, o conteúdo da tabuada serviria para toda a vida para que a inteligência funcionasse. Assim, por exemplo, decorávamos estados, capitais, território, populações, e a nossa inteligência, claro, ia se alimentando desse conteúdo de memória. Hoje, parece, a nossa memória só acumula sensações, sentimentos. Daí porque ninguém mais pode ser levado a sério. Está aí o exemplo da ministra das Relações Exteriores do Reino Unido. A sua inteligência não trabalha com memória. É a vitória de Paulo Freire. Muito bem. Um arremate aqui nessa questão dessa batalha declarada à liberdade nos Estados Unidos. Lula e agora Barroso estão batendo nesta tecla. É preciso regular as redes sociais. É uma coincidência que tudo isso tenha partido dos Estados Unidos? É uma coincidência que este seja o anseio maior, o desejo maior do Deep State replicando aqui no Brasil? Bem, é só uma pergunta, mas se for, não devemos mais pensar que Lula, por exemplo, segue os ditames de comunistas do passado, como Raul Castro. Ele estaria recebendo informações diretas do Deep State. Daí porque também podemos concluir que hoje a batalha de Bolsonaro em prol da liberdade e da livre expressão é uma batalha direta contra o Deep State. O globalismo está aí e Bolsonaro, acreditem, parece ser o último bastião contra o mesmo. Quem diria? Deus reservou um grande destino a um personagem brasileiro. O que, convenhamos, ainda não havia acontecido na história. Até depois.